Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui Paulo Gregório. Você já deve me conhecer, já deve ter assistido algumas palestras, alguns vídeos meus. Você deve estar dentro do grupo do WhatsApp. Mesmo que você saiu, eu tomei a liberdade de mandar um recado individualizado para que você pudesse assistir esse vídeo. Você já sabe que eu sou professor de homilética. Você tem um dos meus e-books que você baixou sobre pregação, sobre comunicar a palavra de Deus com eficiência. E eu reservei alguns minutos para poder falar com você sobre como eu posso ajudar você de uma maneira melhor. Bem, você está aqui porque certamente você está em um desses casos. Você tem dificuldade em encontrar assuntos para as suas pregações. Você tem dificuldade em conectar as suas mensagens com as pessoas, porque você ora, busca a direção de Deus, estuda a Bíblia, se emociona com a passagem, prepara uma pregação, imagina que será uma bênção, mas na hora de pregar não consegue transmitir aquilo que você sentiu quando estava em casa preparando a mensagem. Então, quando essas coisas acontecem com você, você se frustra, você se desanima. Alguns casos extremos, tem até pessoas que pensam em desistir. Mas eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Estou aqui para lhe ajudar e para lhe fazer saber que tudo isso pode mudar em sua vida. Eu quero lhe dizer também uma coisa muito importante. Preste muita atenção, porque isso fará uma grande diferença em sua vida. Se as pessoas não estão lhe procurando após você pregar, após o culto, para lhe dizer que a mensagem que você pregou falou profundamente com elas, falou como que diretamente com a vida delas, elas sentiram como que Deus estivesse te usando para falar com elas, se elas não estão te procurando para lhe dizer isso, até mesmo para lhe agradecer pela mensagem poderosa que edificou a vida delas, então existe alguma coisa, está acontecendo alguma coisa muito errada com suas pregações. Eu posso até dizer que você está falhando como pregador, porque as suas mensagens elas não podem ser apenas motivo de recreação, ou seja, as pessoas apreciarem, gostarem como um belo discurso, mas elas têm que sentir que Deus está falando com elas através de você. Então, se você não está também, outra coisa que não está acontecendo com você, você não está recebendo escalas e convites para pregar, você está pregando raramente, se você é o dirigente, é o líder desse grupo de pessoas, dessa congregação, dessa igreja, e você percebe que as pessoas estão deixando de participar dos cultos, você está percebendo o esvaziamento da igreja, da congregação, da célula. Então eu quero dizer que tem alguma coisa muito errada com as suas mensagens. Eu quero dizer que você fique tranquilo. Não é alguma coisa que você não possa mudar. Tudo isso pode ser mudado na sua vida, tá certo? Para tanto eu quero quebrar aqui alguns paradigmas, né? Alguns mitos, vamos até dizer. Primeiro mito que eu quero quebrar é que pregação não é dom. Muitas pessoas imaginam que pregação seja um dom, mas pregação não é dom. Pregação, ela é na verdade uma habilidade adquirida. A pessoa que tem Jesus no coração, a pessoa que recebeu ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela se preparou, ela pode pregar a palavra de Deus. A inspiração, claro, é divina, é o Espírito Santo, mas a habilidade de pregar a palavra, de comunicar a palavra de Deus com eficiência é uma habilidade adquirida, você aprende isso. Alguns aprendem com mais facilidade, alguns já têm uma aptidão natural para se comunicar, outros precisam desenvolver isso, mas de qualquer maneira, tanto um quanto o outro precisam desenvolver essa habilidade, ou precisam aprender essa habilidade, e assim, sendo um servo do Senhor, uma pessoa que tem a salvação, a pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, ela tem então a inspiração para pregar a palavra de Deus. É claro que isso precisa ser aprimorado, tanto nas técnicas de comunicar, como também no conteúdo. O conteúdo é obtido através do quê? De você aprender a palavra de Deus, e você precisa
de uma base teológica para interpretar a Bíblia, para saber quais são as principais doutrinas e você poder pregar realmente a palavra de Deus e não achismos, ideias próprias. Então, quanto melhor for o seu preparo, então melhor serão as suas pregações. Quer ver um exemplo prático disso, né, na própria palavra de Deus? Compare o ministério do apóstolo Paulo com o do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro fez aquele grande discurso ali logo após o Pentecoste, onde ali houve várias, milhares de conversões. Entretanto, o ministério dele, comparado com o do apóstolo Paulo, em relação a, por exemplo, ao que ele escreveu na Bíblia, é muito menor. O apóstolo Paulo ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. E o ministério dele foi amplo, foi ele que levou a palavra de Deus praticamente para todo o Império Romano. Claro que não foi somente ele, mas ele fez uma penetração no Império Romano, nas nações que não conheciam a Jesus, e ali ele propagou o Evangelho de Jesus Cristo. E as suas cartas, a profundidade bíblica que ele tinha é muito maior. Tanto é que Pedro reconhece a profundidade do apóstolo Paulo e indica para que a igreja o obedeça, para que a igreja atenda, leia, conheça as cartas do apóstolo Paulo e seja edificada através do que o apóstolo Paulo ensinou. Então veja a grande diferença. Por que existia essa grande diferença no ministério de Paulo e de Pedro? Porque o preparo material de Pedro, de Paulo, era muito maior do que o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro não era um analfabeto, como alguns dizem, imaginam. Ele não era um doutor, ele não tinha uma formação né, educacional como uma pessoa que tivesse frequentado as melhores escolas, faculdades, vamos dizer assim, daquele tempo. Não, ele era uma pessoa que sabia ler e escrever, ele era um empresário da pesca, tinha um certo conhecimento, claro, mas era limitado. Paulo não, Paulo ele tinha sido instruído tanto na lei de Deus, quanto também na cultura greco-romana. E por causa dessa sua formação, e também porque ele, além de ter muito conhecimento na área da filosofia e também na área teológica da palavra de Deus, do Antigo Testamento, da lei dos profetas, ele também tinha um preparo na oratória e na retórica greco-romana. E por isso, ele tinha uma capacidade tremenda de comunicar publicamente a palavra de Deus, tanto é que o rei Agripa quase se converteu no discurso dele. Ele conseguiu converter alguns dos conselheiros do Areópago, né, de Atenas, uma cidade reconhecida pela sua cultura e pelo seu orgulho intelectual, mas o apóstolo Paulo conseguiu, através de seu discurso ali no Areópago, trazer alguns ao arrependimento, à fé em Cristo, por causa da sua capacidade de oratória, da sua capacidade retórica e do seu conhecimento, tanto na Escritura, no Antigo Testamento, na lei, nos profetas. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, como também a sua formação na cultura greco-romana. Bem, isso fala o quê? Que a capacidade de comunicar a palavra de Deus com eficiência depende da pessoa, depende do preparo que ela tem. Claro que o preparo espiritual é o mais fundamental, o mais importante, mas não exclui a necessidade do preparo material. Bem, você já sabe disso, a maior parte dos que eu estou falando aqui são bacharéis em teologia, sabe disso. Talvez você esteja procurando aí aprender com grandes pregadores, e você pode até estar atrás de alguns cursos que eles estão oferecendo, curso de pregação, curso de homilética. Mas eu quero dizer que o fato de uma pessoa ser um pregador famoso, um pregador que tem o seu nome, a sua capacidade de pregar a palavra de Deus, não significa que ele seja um bom professor. Infelizmente, são coisas diferentes e muitos que são grandes pregadores não são bons professores. E também o que acontece muitas vezes, né, ou pelo menos algumas vezes, é que não são nem eles que fazem o curso. Eles estão sendo utilizados. Tem algumas pessoas, né, terceiros, que estão utilizando a imagem dele, o nome dele, para fazer um curso no nome dele para divulgar e para vender. Mas, na verdade, não é nem ele que está realmente fazendo aquele curso, ou então ele não tem essa capacidade de ensinar. Então, não fique pensando que você aprender com um grande pregador significa que você vai ter um grande aprendizado. Às vezes, não. Então, não se prenda a isso. Eu já estou ensinando homilética aí há uns 20 anos. E a forma como eu ensino é elogiada tanto por bacharéis em teologia, mestres em teologia, doutores, também diretores de escola teológica. Tenho aí centenas de alunos que comprovam a eficiência da minha
forma de ensinar que é fácil, descomplicada e aprofundada. Pessoas que têm se formado como bacharéis em teologia têm tirado grande proveito do meu curso, né, ou dos meus cursos, porque o que eu ensino nos cursos, eles não aprenderam na escola teológica. A maneira como eu ensino abriu a mente deles para pontos que eles tinham aprendido na escola e que eles não sabiam desenvolver. Eles tinham a teoria e não tinham a prática. Então o meu método é um método muito prático. Os meus alunos, né, eu tenho ajudado as centenas de irmãos a se tornarem pregadores eficientes, que comunicam a palavra de Deus, conectando a mensagem com as pessoas. Eu quero dizer que eles têm facilidade para preparar muitas pregações. Sim, e até eles têm esboços de reserva, quem não pregaram ainda, estão esperando a oportunidade para pregar. Eles não precisam ficar repetindo mensagens, eles não precisam copiar ninguém, eles não usam esboços de outras pessoas, as suas pregações são originais. São pregações que eles elaboraram. A experiência da formação daquela pregação é totalmente deles. E porque eles têm essa experiência no preparo da pregação, eles viveram, né, todos os momentos, todas as etapas, desde orar, buscar a Deus, buscar a direção, procurar um texto, achar um texto, interpretar aquele texto, tirar uma mensagem daquele texto, formatar aquela mensagem como uma pregação. Então, como eles fizeram todas as partes da pregação, eles são realmente os criadores daquela pregação. Eles, quando estão no púlpito, eles têm uma autoridade muito maior para transmitir aquela palavra, porque eles tiveram a experiência de criar aquela pregação, de participar de todas as etapas da formação daquela pregação. Claro que a inspiração vem de Deus, mas a formatação daquela mensagem, debaixo da inspiração do Espírito Santo, foram eles que fizeram, porque Deus utiliza cada um de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu preparo. Então, eles, quando estão no púlpito, eles têm muito mais autoridade para pregar, porque aquela mensagem foram eles mesmos que a formaram. É o tal negócio de não usar machado emprestado, né? Você não sabe como que é o machado está com uma certa folga ali e ele escapa do cabo e você perde o machado no meio da pregação. Que isso não aconteça comigo, que não aconteça com você. Com aqueles que têm a experiência de ter eles mesmos fabricado o machado, eles sabem todos os detalhes daquele machado, sabem como utilizar a força necessária, o ângulo de ataque daquele machado, então eles não vão perder o machado no meio da pregação. Então, eu quero dizer que esses pregadores que têm essa facilidade, esses meus alunos que aprenderam comigo a preparar mensagens que sejam altamente atraentes, envolventes e marcantes, eu quero dizer que após as suas pregações, as pessoas vão lhe procurar após o culto para lhe dizer que aquela mensagem falou diretamente com elas. E eles se destacam por suas pregações atraentes, envolventes e marcantes. Logo nos primeiros minutos que eles estão ali anunciando o título e fazendo a introdução da sua pregação, eles percebem que as pessoas estão já prestando atenção neles, param o que estavam fazendo e ficam atentas, prestando atenção neles, e acompanham a mensagem, se envolvem com a mensagem, reagem à mensagem. E assim, quando eles fazem a conclusão, são conclusões impactantes, conclusões de alto impacto na vida das pessoas, que marcam as pessoas com a poderosa palavra de Deus. Então essas pessoas geralmente os procuram no final do culto para dizer: ó, que palavra maravilhosa, essa mensagem falou comigo. Pessoas que mandam mensagem pelo WhatsApp, que fazem publicação no Instagram, no Facebook, dizendo como a palavra daquela noite foi maravilhosa. Até alguns gravam trechos da mensagem e compartilham nas suas redes sociais. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos procurar glória? Não, nada disso. Isso apenas são indicadores de que realmente fomos utilizados na mensagem, que Deus está nos utilizando como pregadores da sua poderosa palavra, porque o que fala no coração das pessoas não são as nossas ideias, mas é a poderosa palavra de Deus. E por causa disso, dessa maneira que eles têm de pregar a palavra de Deus de uma maneira tão pessoal, que fala ao coração, à mente das pessoas, o que acontece? Automaticamente eles começam a ser escalados, recebem mais escalas, começam a ser convidados, são até convidados para pregar em culto de doutrina, ou escalados pelo pastor para pregar em culto de doutrina, Santa Ceia, reunião de obreiros e também em congressos. E também naquelas igrejas que escolhem os seus pastores, ou mesmo que são indicados por uma presidência, né, por uma diretoria, esses automaticamente eles vão escalando e passam a pastorear até chegar ao topo, as melhores igrejas. Por causa do quê? Porque você sabe que o grande diferencial, um dos grandes diferenciais de um pastor é a maneira dele pregar, é a maneira dele
comunicar a palavra de Deus para as pessoas. Isso traz um destaque, uma relevância à sua pessoa. E ele é reconhecido como um homem de Deus, como um profeta de Deus. Claro que existem outros fatores, mas a pregação é um dos fatores importantes que fazem o diferencial deles. E sabe também qual é o grande diferencial entre pregadores medíocres e pregadores relevantes? Aqueles pregadores que realmente fazem a diferença, aqueles pregadores que pregam, mas não faz diferença. É a palavra de Deus, sim, mas você sabe, você me entende. Não faz tanta diferença na vida das pessoas. E aqueles pregadores que marcam a vida das pessoas. Sabe qual que é o grande diferencial entre pregadores medíocres e pregadores relevantes? Eu vou lhe revelar. É o preparo. Eu já falei sobre isso, né? Quem se prepara melhor se destaca como pregador de mensagens impactantes. Agora eu quero te dizer que o meu método irá lhe dar o melhor preparo para você mudar a sua história, se tornando uma referência como pregador que fala à mente e ao coração das pessoas. Lembro mais uma vez, ser um pregador famoso nem sempre quer dizer que ele é um bom professor. Eu quero dizer que eu ensino homilética, como já falei, há uns 20 anos. E outra coisa, um grande diferencial é que eu sou especialista em neurocomunicação. O que é neurocomunicação? Neurocomunicação é uma ciência que estuda o comportamento do cérebro diante de uma comunicação. Então, a neurocomunicação ensina qual a melhor maneira de você organizar a sua mensagem, de você colocar elementos nessa mensagem para que ela se torne relevante às pessoas, para que ela desperte a atenção das pessoas, para que as pessoas tenham uma identificação com aquela mensagem e elas prestem atenção, se envolvam com essa mensagem e elas sejam marcadas por essa mensagem. Eu sou o criador do método dos 3 pilares, que é baseado nas pregações do Senhor Jesus. As pregações do Senhor Jesus e dos apóstolos, claro, tinham 3 pilares que eram o diferencial das suas pregações. Eu me baseando nesses 3 pilares, que hoje eu sei que também fazem parte, a neurocomunicação ensina sobre isso, então eu ensino meus alunos a prepararem mensagens, pregações altamente atraentes, envolventes e marcantes, sem distorcer a palavra de Deus, sem se tornarem meros animadores de auditório. Não só isso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre comunicar de uma maneira eficiente a poderosa palavra de Deus, a legítima, autêntica palavra de Deus. O meu método dos 3 pilares é único. Você não vai encontrar ele em nenhum outro lugar. Bem, pode ser que a partir de hoje comece a aparecer por aí imitadores, mas quem criou ele sou eu. O meu método é descomplicado, tanto bacharéis como leigos podem aprender através dele. O meu método é completo, você irá aprender os 3 tipos de sermão. O sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Talvez você não saiba o que é isso, mas cada um tem uma diferença fundamental e cada um tem uma aplicação especial. Talvez você seja bacharel e já saiba o que é isso, mas eu posso te dizer, na minha experiência com outros alunos bacharéis, que provavelmente você não está preparando de uma forma correta, um sermão temático, um textual e um expositivo. Quando eu fiz uma pesquisa há poucos dias atrás, eu repeti essa pesquisa que já tenho feito, eu percebo que princípios fundamentais da montagem no esboço as pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que é um verdadeiro, um legítimo tema homilético. Confunde com título, confunde com assunto, são coisas diferentes. Então a base de uma pregação, que é o tema, a maior parte dos pregadores não sabe o que é. Então você pode perceber que aprendendo comigo, mesmo que você seja bacharel, você vai realmente aprender o que é um verdadeiro tema e como você montar um legítimo, autêntico esboço homilético de pregação. Muito bem, gostou desta aula? Então no seminário Montagem de Esboço tem muito mais. Se você ainda não se inscreveu, então se inscreva no meu canal. Clique no botão inscrever-se e depois clique no link que está na descrição para você entrar no grupo do WhatsApp. Então é isso daí. Aguardo você por lá. Até lá, um grande abraço. Deus te abençoe.